Fala, meu querido aluno, minha querida aluna, boa tarde, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Estamos aqui agora ao vivo para todo o Brasil. Queria convidar você agora a mergulhar no estudo da redação dissertativa para a prova da SpaceX. Tá? Se você apareceu aqui por acaso, né, para quem não sabe, SpaceX vai preparar você para ser um oficial do Exército Brasileiro. Você vai passar pela Academia Militar das Agulhas Negras e vai ser um oficial do Exército Brasileiro. Começa ali, né, como aluno, aspirante oficial, segundo tenente, primeiro tenente, capitão, major, tenente coronel, e pode, né, fazer parte, viu, Diego, daquela pequena porcentagem que chega a general. Olha que maravilha, tá certo? Então, seja muito bem-vindo, tá? Tem um material bem bacana aí para você baixar, tá certo? O material de fato tá muito bom, já imprimi o meu aqui. Ó, no final, né, tem uma redação para a gente avaliar, uma redação para a gente corrigir, tá certo? Semana passada tivemos um encontro para a prova da ESA, na Escola de Sargento das Armas, e agora a gente vai, né, focar o nosso estudo aqui para a prova de oficial do Exército Brasileiro. Então, desejo muito que você chegue lá. Já tive o privilégio de ser oficial do Exército Brasileiro, né, servi como oficial no 19º Batalhão de Infantaria Motorizada da cidade de São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, mas gostaria de deixar bem claro aqui que eu não sou o gaúcho, tchê, né? Nada contra os gaúchos, tchê, né? Inclusive tenho um cunhado, sobrinha, né, sobrinhas que são gaúchas, mas não sou gaúcho. Bacana? Então, se você aspira ao oficialato, você está no lugar certo. Alfacom na veia para ajudar você a chegar lá. E você sabe que o oficial, né, mais do que o status, mais do que ter um estrelinha aqui no ombro, mais do que ser oficial do Exército Brasileiro aí muito jovem ainda, com 22, 23 anos de idade, você pode conseguir isso, né, é a responsabilidade que você vai ter, né, de comandar um pelotão, por exemplo, saber que vai ter um grupo ali de militares sob seu comando, um subtenente, alguns sargentos, alguns cabos e alguns soldados, né. Eu fui oficial de infantaria e espero que quando você passe pela mão, você escolha também essa arma tão linda, a nobre infantaria das armas, a rainha, por ti daria a vida minha. Esse é um trechinho aí do... Olha, Dona Sheila diz que é um poeta. Esse é um trechinho da, viu, Diego, da canção, né, da infantaria. Né? Mas há também outras armas, né, como intendência, por exemplo, artilharia, certo? Engenharia, mas... né, aquele aluno que assiste ao filme do Rambo aí, né, aquele filme do Braddock, que é o novo, né, Platoon, um filme de guerra, né, ali no campo de batalha, olhando no olho do inimigo, você vai encontrar o infante que está ali, tá, no campo de batalha, tá, até o último homem ali é o pessoal de infantaria. Lembra do filme aí? Até o último homem, beleza? Então vamos nós, se tiver dúvidas, perguntas, você pode mandar aqui, né, temos nossos monitores aqui sempre atentos. Hoje conosco aqui, cadê o Lucas? O Lucas, tem o Humberto aí que não está hoje com a gente, está aniversariando hoje, né? Ele não está hoje não porque está aniversariando, tem mais porque ele está em férias e o Diegão tá conosco aqui. Yasmin, boa tarde. Bruno Costa, boa tarde. Tá, tem material para hoje? Tem sim, nossos monitores vão ajudar você. O Denilson, rapaz, menino bom. Gente boa demais esse Denilson aqui. Beleza? Então, se tiver pergunta aí, você pode mandar. A gente vai agora focar. Oficialato não é para todo mundo não, viu? Tem gente que até tenta, mas não tem perfil. Já conheci muita gente que entrou para o serviço militar, no caso PM, como soldado, e evitou fazer curso porque não se sentia na condição de comandar. Pensou, o cara passou 20 anos como soldado, foi promovido a cabo, na primeira oportunidade que teve, né, pediu para sair. Se aposentou, ganhando menos, mas se aposentou. O oficial é aquele que vai... sentar e vai estudar, vai estudar muito, mas também tem muita missão para cumprir, tá certo? Hoje mesmo eu estava cumprindo a missão agora, saí 13h30 de sala de aula, corri para o estúdio aqui no trânsito para estar 13h30 aqui com vocês. Adrenalina lá em cima me lembrou o tempo aí de quartel, porque lá no curso de formação o que não falta é adrenalina, tá certo? Então vamos lá. Olha só, você baixou o material, tá? O nosso material tem 7 tópicos que a gente vai trabalhar aqui até às 17h30. Tá? Primeiramente, a gente vai fazer uma análise, né, do tema de redação da SpaceX 2020.
Sei que é provável que muitos de vocês que nos acompanham agora tenham participado dessa aula. Tá? A gente vai ver alguns critérios de avaliação da redação. É muito importante você conhecer os critérios, porque cada banca tem um estilo diferente. Tá? A EPICA é de um jeito, a AFA é de outro, a ESA é de outro. Tá? Cada um tem a sua forma de cobrar e a gente vai ver aqui como a SpaceX vai avaliar você. Okay? É muito importante conhecer sempre os critérios de correção. Sun Tzu, no livro A Arte da Guerra, dizia o seguinte: se você conhece a si mesmo e ao inimigo, vencerá todas as batalhas. Se você conhece a si mesmo, mas não conhece o inimigo, para cada vitória ganha, terá uma derrota. Agora, se você não conhece nem a si mesmo, nem ao inimigo, perderá todas as batalhas, né? Eu sugiro que você depois lê, você que vai ser militar, você que vai comandar futuramente aí, né, quartéis, né, você vai entrar como oficial, que você lê A Arte da Guerra de Sun Tzu, tá? A gente vai ver também condições para nota 0, poesia versus prosa, porque o seu texto tem que ser em prosa. Eu já tive aluno, viu, Diego, que fez um poema na redação, foi. Né? Eu dou aula para escolas militares desde 2003, 2004 aproximadamente, e um deles fez um poema, porque aparece às vezes no enunciado da redação, faça um texto em prosa, né? E o aluno não entendeu, né? Ele entendeu poesia, né? Entendeu poesia. Então a gente vai ver nesta aula também a diferença entre poesia e prosa, em termos práticos, em termos teóricos, o que é evitar na sua redação, tá? Dicas da própria SpaceX, o emprego de citações, como a gente pode fazer uso de citações para enriquecer o nosso texto, e também a gente vai fazer uma análise de uma redação, né? Uma redação muito boa, uma redação quase que padrão, não está 100%, né? Mas eu daria pelo menos uma nota 9 de 0 a 10 para essa redação, beleza? Então, a todos aqueles que serão oficiais, né, uma boa tarde e boa aula, ok? Adriano, aqui é Infantaria, Paraquedista, Comandos e Forças Especiais do Exército. É isso aí, né? O rosto do Comandos ninguém vê. Quem sentir, sua presença não viverá. Ó, os comandos, né? Comandos aqui é as Forças Especiais mesmo. Boa tarde, dona Sheila. Vamos embora, vamos começar aqui, ó, tá? Só os fortes. Né? Primeira coisa que um oficial tem que ter, disciplina. Né? O oficial que não tem disciplina, ele não vai muito longe não. Como é que você vai esperar a disciplina dos seus comandados se você mesmo não tem? Então, senta aí, desliga tudo, tá? E se concentra, porque a gente está construindo aqui a aprovação. Então, vamos lá. Vamos analisar aqui o tema de redação da SpaceX 2020. Muita gente não entendeu isso aqui, recebi, né, pelo Instagram muita mensagem. Professor, que tema era aquele? O que estava cobrando? Como é que eu deveria fazer? Tá? Então, assim, para meio que dar uma orientação, até para ajudar você a pensar os próximos temas, tá? Porque geralmente a banca tem um estilo, né? A gente percebe, eu fiz uma análise das últimas provas da SpaceX, tanto em termos de língua portuguesa quanto de redação, ela tem um estilo, tem um padrão. Né? O militar gosta de seguir um padrão. Tá? A continência sempre vai ser assim, nunca vai ser com a mão esquerda. Tá? Uma vez um amigo meu, aluno, colega de turma, ele estava com um copo na mão, no dia desse dia ele era o xerife da turma, né? Que a cada dia um é o xerife, né? Responde pela turma, apresenta ao oficial, né? E aí ele estava com a caneca na mão e fez a continência com a mão esquerda, né? Aí por causa desse erro dele, todos nós pagamos, né? Ficamos sem almoçar, né? A gente passa por isso, né? Aí depois a gente desconta nele, né? Vou nem dizer como é que a gente descontou nele não, certo? Lá no alojamento, certo? Então assim, militar tem padrão. Então assim, de 2017 para cá, a gente observa que a prova tem mantido o mesmo padrão. Tá? E o tema da SpaceX 2020 foi o seguinte: apenas uma sociedade versada na ciência pode escolher o seu destino responsavelmente. Então a gente tem aqui muitas palavras importantes, né? Uma delas é ciência. Ciência. Essa ciência se insere num contexto social, tá? Não é num contexto pessoal. E aí a questão fala de versada, né? Douta, que entende mesmo daquilo que está fazendo, tá? Pode escolher. Então o enunciado está mostrando que existe uma escolha que pode ser bem feita ou mal feita, né? Esse poder é como se fosse algo meio de sobrenatural, meio de capacidade, né? É como se esse versado aqui fosse aquilo que condiciona esse poder, né?
E aí escolher o quê? O seu destino. Olha só, né? Será que esse destino aqui tem aquela ideia mística do destino? Tem muita gente que acredita em destino. Né? Eu nunca acreditei em destino, porque se eu acredito em destino, eu não posso acreditar em individualidade, não posso acreditar em espontaneidade, eu não posso acreditar em vontade, em sonho. Né? Como é que eu vou sonhar se o meu destino já está traçado? Então, o que seria esse destino aqui? Né? Seria o resultado de uma escolha. Né? Porque, por exemplo, se alguém ingere muita bebida alcoólica e vai dirigir, eu já sei qual é o destino dela. Então, esse destino, né, obviamente, né, Diego, não faz um apelo aqui àquilo que é místico, mas àquilo que é óbvio, certo? A chance de alguém que fuma por décadas ter câncer é muito maior do que certo tipo de câncer que quem não fuma, entendeu? Então, esse destino aqui não é algo místico, tá? E aí, essa escolha está relacionada a uma responsabilidade, né, de modo responsável. Isso quer dizer o quê? Que eu posso fazer escolhas que não são responsáveis. Agora, de que forma a ciência pode entrar aí? Certo? Então, o que acontece? A prova deu alguns textos motivadores. Eu queria dizer a você o seguinte, quando você fizer a prova da SpaceX este ano e lá aparecerem textos motivadores, tá? Esses textos motivadores vão ajudar você a escrever o roteiro da sua redação. O que eu aconselho a você? Que você faça uma análise de todos os textos motivadores, tá? No caso aqui da última prova, né, estou com o meu material impresso aqui, a gente teve 4 textos motivadores, certo? 4 textos motivadores. E cada texto motivador desse aí trouxe uma ideia, né, numa sequência lógica que você poderia usar como fundamentação das suas ideias, como esqueleto, como um roteiro da sua redação. É impressionante como às vezes a prova conspira a seu favor. Obviamente, claro, você não pode copiar nada, né? Mas eu posso me inspirar, eu posso analisar, eu posso interpretar, eu posso ressignificar, eu posso, a partir dali, gerar outras ideias. É muito importante ler os textos de apoio. E eu digo uma coisa a você, muitos alunos, mas muitos alunos mesmo, não leem os textos motivadores. Né? O que eles fazem? Eles leem o título, o tema só, tá? E aí eles vão tentar produzir a redação a partir do nada, certo? A partir do nada. Bem naquela ideia do haja luz, né? Lá do Gênesis, fiat lux, em latim, ou Bereshit bara Elohim, né? Certo? No princípio criou Deus o céu e a terra a partir do nada, né? Você não é Deus que vai criar a partir do nada, certo? Então eu preciso o quê? Eu preciso ler os textos motivadores, até porque eles estão ali para não só orientar, mas dizer qual é a perspectiva da banca em relação àquilo que você deve produzir, certo? Perdoe o hebraico, que é hebraico, né? Aí, foi tenso, não foi não? Porque o hebraico, ele tem um sotaquezinho, né? Ele tem certo? Tem uns fonemas bem guturais, né? Ó, isso aqui espero que não seja mal interpretado. Aqui não é tomar uma não, viu? É porque a produção do fonema muitas vezes com a língua indo lá no palato mole, que é a parte de trás do céu da boca. Olha, é meio russo, né, às vezes. Então vamos lá, vamos aos textos motivadores, certo? O primeiro texto motivador trazia a seguinte ideia, aqui eu fiz uma análise, tá? Essa análise me permite agora produzir uma redação, se eu quiser. Ó, no texto 1, a ciência é apresentada como coisa mais precisa. Esse precisa aqui, qual era a minha ideia? De exata, tá? De exata, ou seja, a ciência está muito ligada à ideia de objetividade, tá? Certo? Objetividade. Um acha uma coisa, outro acha outra, que a ciência diz. Embora não exista unanimidade, se existe uma coisa em que há um campo de conhecimento em que há conflito, é o campo da ciência. Né? Não é à toa que as pesquisas científicas, elas visam a desconstruir o que outros já disseram. Né? Por isso que evolui. Né? A gente vê, por exemplo, um livro, outro dia, um programa do Fantástico, ele exibiu uma reportagem bem interessante sobre receitas médicas da Idade Média. Era cada absurdo assim que hoje, né? Hoje seria chamado absurdo, né? Mas naquela época era a ciência da época, né? Descobriram que banha de galinha não servia para aquilo que estava dizendo que servia, né? Certo? A banha da galinha. Olha só. Derretida numa colher e a pessoa beber ali, né? Então, quando se fala em precisa aqui, é a objetividade, né? Há o destaque de que ela desperta um sentimento sublime de admiração. Ou seja, aqui eu deveria considerar a ciência como algo bom. Tá? Em nenhum momento, o tema de 2020
ele colocou você na condição de negar a ciência. Ok? Negar a ciência. Vamos lá, o texto 2, né? No texto 2 faz uma abordagem histórica do conhecimento científico, ressaltando que ele é uma conquista recente da humanidade e que a ciência produz o conhecimento a partir da razão. Né? Você vai ter aqui dois momentos, né, muito importantes no mundo da ciência. Um deles, aqui a gente tem uma como conquista, né, ó, conquista recente. Um deles é o humanismo e o outro é o iluminismo. Né? Você vê um pouquinho mais tarde, aí, depois saindo da Idade Média, quando o Galileu Galilei disse que a Terra não era o centro do universo, ele quase pagou com a vida por isso. Então, assim, quanto se perdeu, né? E hoje nós sabemos que a Terra de fato não é o centro do universo, né? Que o nosso sistema solar não está nem no centro da Via Láctea, nós estamos a cerca de 30 mil anos-luz da Via Láctea, ou seja, nós estamos na periferia da Via Láctea. Mas, naquela época de Galileu Galilei, dizer que a Terra não era o centro do universo era muito grave. Por quê? Né? Porque a igreja dizia que ela era o trono de Deus na Terra e a Terra era o centro do universo. Logo, né, o silogismo aí, a igreja é o centro do universo. Se a Terra não é o centro do universo, a igreja não é o centro do universo, então, com essa afirmação científica, ele estava abalando, na verdade, a estrutura da igreja. Né? E a ciência aqui, ó, é considerada na perspectiva da razão. Tá? Então, você deveria fazer essa análise aí. O texto 3 dizia assim, ó, isso aqui é um resumo que eu fiz, né? Na verdade, um resumo comentado. São abordados os benefícios dos investimentos em ciência, com ênfase para a necessidade de investimento em pesquisa de todos os campos do conhecimento. Aqui inclui humanas, exatas, saúde, inclusive em áreas que podem não despertar interesse da sociedade em momento específico. Né? É o caso de pesquisa, por exemplo, em linguística, certo? Né? Em linguística. Naquele momento, de repente, eu estou desenvolvendo um trabalho sobre algo que naquele momento pode não interessar. Por exemplo, eu tenho um artigo científico, né, quando eu fazia mestrado na Universidade Estadual, sobre a aquisição da linguagem. Né? E ontem, conversando com um amigo, ele falava que a filha dele estava com dificuldade de fala. Aí eu falei do meu artigo, ele vai ler para tentar entender um pouco disso aí. Né? Ou seja, naquele momento, de repente, o meu artigo não teve uma aplicabilidade prática, mas agora passou a ter. Então, esse investimento em ciência, ainda que seja ciências humanas, né, é importante, tá? Não pensar somente em ciências da tecnologia, da informação ou da saúde. Claro que na saúde e tecnologia isso é essencial. Existe o que é essencial e o que é importante. Né? O importante é o que pode esperar um pouquinho, o essencial é que não pode faltar de forma alguma. E o texto 4, no texto 4, estabelece a relação entre ciência e tecnologia. Né? Então, essas duas palavrinhas aqui, elas deveriam estar relacionadas, deixando claro que é preciso mudar de rumo para não perder o futuro. Né? Mudar de rumo aqui, né, seria o quê? Seria o que se tem no momento, a não relação entre ciência e tecnologia. Certo? Nós exportamos tecnologia, né? Nós vivemos um contexto de pandemia, conseguimos produzir uma vacina, por exemplo? Tá? Então, ciência e tecnologia devem caminhar, né, de forma unida aí, para não perdermos o futuro. Não perder o futuro quer dizer o quê? Né? Atraso, né? Literalmente atraso. Ok? Então, eu fiz aqui uma análise da prova de 2020 e era isso que se esperava, né? Que você fizesse essa costura entre os textos motivadores, sem repetir, obviamente, porque eu não posso fazer cópia literal dos textos de apoio. Então, este ano, se você vai fazer a prova da SPSEC, se você aspira ao oficialato, né, vai ter o privilégio que um dia eu já tive de ter uma estrelinha aqui no ombro, né, só que eu era temporário, né, oficial temporário. Já tive na AMAN, mas foi fazendo um curso durante o mês de julho. Né, o meu quartel era no Rio Grande do Sul, era um batalhão de pronto emprego vinculado à ONU, e no mês de julho nós fomos fazer curso lá no Rio, né, no Batalhão de Forças Especiais, e em Taubaté também, né, em São Paulo, no Batalhão de Aviação, que fica em Taubaté, e na AMAN, né, em Resende, que fica a mais ou menos aí uns 100 quilômetros do Rio de Janeiro, lá onde os oficiais de carreira, né, são formados. Tá certo? E se final do ano aparecerem textos de apoio também, textos motivadores que eu acho que vão aparecer, isso é um padrão da SpaceX, você já sabe como proceder. Né? Lê o título, procure ver
todas as palavras que aparecem aí, nele, como nós fizemos aqui, e em seguida você parte para a análise dos textos motivadores. Se você conseguir resumir com as suas palavras o que está nos textos motivadores, você já vai ter a ideia, né, base ali para cada parágrafo do texto. Bacana? Dúvidas? Perguntas? Ainda não, né? Se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, algum questionamento, você que aspira aí ao oficialato, ok? Pode mandar. Tá bom? Vamos na sequência. Aqueles que assistem a nossa aula, mas não querem ser oficiais, né, também vão aprender muita coisa. Mas o nosso foco aqui, obviamente, é preparar você para a prova da SPSEX. Tá? Vamos aqui ao nosso segundo ponto. Detalhe, só finalizando aqui, ó, né? Então, como você deveria proceder na sua redação de 2020? Você deveria enfatizar o quê? Né? Qual era a sua ênfase? A importância e a necessidade de uma sociedade versada em ciência. E o poder de escolha e de arbítrio responsável do próprio futuro como resultado do conhecimento científico. Então, o conhecimento científico aqui deveria ser exaltado, né? Deveria ser considerado algo essencial e não apenas importante. Bacana? Agora sim, vamos dar uma analisada aqui, né, nos critérios de avaliação da sua redação. Tá? Você que aspira a carreiras militares e ainda não sabe bem o que você quer, se é marinha, exército, aeronáutica, ou mesmo no exército, por exemplo, se é ESA ou SpaceX, tá? Ou na aeronáutica, né, se você aspira a AFA ou EA, enfim, né, assista sempre às nossas aulas, porque sempre que a aula for direcionada para uma carreira, para uma banca, tá, eu vou trabalhar os critérios de avaliação, como já fizemos em outro momento aí para EPICAR, tá certo? Depois você aspira a EPICAR, né, ser um cadete da aeronáutica, cadete do ar, você procura aqui no site do AlphaCom ou no YouTube do AlphaCom e você vai encontrar a nossa aula, tá bom? Sempre voltada para aquela área, ok? Então a SpaceX vai cobrar de você o seguinte, né? Você vai ter 4 critérios de análise, tá? Um é o tema, que vale 40 pontos, olha só como vale, tá? A gramática, que é muito importante, militar leva muito a sério gramática, a linguagem e a apresentação do texto, que também conta muito, tá? A apresentação do texto. Então vamos lá, o que se avalia em termos de tema? Vamos aqui, ó, vamos acompanhando aqui, a colocação do título, certo? Geralmente a SpaceX dá um espaço, né, acima da linha 1. Né, você tem aqui a folha de redação, certo? Vamos imaginar que aqui é a folha de redação, tá? Você tem aqui a linha 1, linha 2, linha 3, linha 4, e eles costumam colocar um espaçozinho aqui para o título, certo? O que eu sugiro a você? Que o título seja a última coisa que você vai fazer, tá? Geralmente esse título é um resumo da sua redação. E eu sugiro ainda que você tente ver a essência do seu texto, principalmente da conclusão. Até porque a conclusão retoma o texto, né? Ela pode ser uma síntese, pode ser uma proposta de intervenção, mas em todas as situações existe uma retomada, direta ou indireta, da introdução. Então o título muitas vezes sai da conclusão, tá? Então esse título ele deve ser a última coisa que você vai fazer. Sugiro que ele seja centralizado, tá? Por exemplo, se você já previu aí o tamanho que ele vai ter, começa aqui, termina aqui, tá? Que você use letra cursiva, tá? Letra cursiva, evite verbo, tá? Porque se você evita verbo, você não vai precisar colocar ponto final, tá? Exceto, claro, se for uma interrogação, ok? Mas no mais, evite sinal de pontuação. O título tem que ser colocado, tá? Não dá para abrir mão do título, tá? Se você não colocar o título, você vai perder ponto. Lembrando que o tema vale 40% da prova, ok? De 0 a 100, 40 pontos. Ó, correta interpretação do tema central. Olha só, muitos alunos entendem que fazer redação é começar a escrever. Mas na verdade, tá? A redação começa quando você começa a pensar o tema. Se a gente fosse propor aqui, tá, um roteiro de texto, professor, me dê aí um step by step aí de como fazer a minha redação. A primeira coisa que eu diria era leitura e compreensão da prova. Porque se eu não entender a proposta, eu vou fazer outra coisa. Como já aconteceu uma vez, né, de falarem sobre, a redação era sobre lazer,
e falaram sobre laser, né? Fizeram mais difícil, né? Lazer é com Z, laser com S. Tá certo? Tem uma vez, Diegão, era a prova para sargento, né? O tema era quando eu vejo um militar. Aí o menino não entendeu, colocou assim, quando eu vejo um militar eu fico todo arrepiado. Ó, né? Quando eu vejo um militar, né? Então assim, ele não entendeu, né? Me lembro uma vez a minha turma de oficiais, a gente recebeu uma carta topográfica, era à noite, estava escuro, né? A gente não podia acender a lanterna, tinha que colocar o poncho por cima e acender a lanterna. Então, a iluminação muito ruim. E a gente não entendeu a carta topográfica correta, a gente não entendeu a missão que deveria cumprir, a gente deveria atacar um morro, né? E havia 2 morros ali, a gente atacou o morro errado. E um refém que a gente deveria resgatar foi morto, né? Morto, entre aspas, né? Se fosse numa situação real, ele estaria morto porque nós não compreendemos o que deveria ser feito. Então, em termos de redação, é a mesma forma, tá? Não escreva uma linha se você, de fato, não entendeu aquilo que está sendo pedido. Por exemplo, se o tema aborda leitura e escrita, o que eu tenho que falar? Leitura e escrita. Mas muita gente faz um desequilíbrio aí, a redação fica meio descompensada, né? Porque ele fala mais de leitura ou mais de escrita. Deixa eu lhe dizer uma coisa, sempre que um tema tiver I, né? Leitura e escrita, né? Globalização e desemprego, os 2 temas aí que a redação traz caminham juntos o tempo todo, certo? No primeiro parágrafo, no segundo parágrafo, no terceiro parágrafo, no quarto parágrafo, porque eles estão associados, eles estão ali, ó, do ladinho do outro, eles estão em paralelo. Então, é muito importante você fazer uma correta interpretação do tema central. Isso aqui é muito importante. Se você puder gastar uns minutinhos aí, tentando entender o tema, como a gente fez no começo aqui, ó, cada palavra, né? E o ideal é que cada palavra dessa esteja presente no seu texto. Cada palavra do tema é importante estar presente no seu texto. Não na mesma sequência, né? Mas o corretor da sua redação, ele vai perceber que você está, de fato, dentro do tema. Isso eu aprendi com um grande amigo chamado Coronel Soares Elias, né? Não sei se ele está nos ouvindo agora, acredito que não, se alguém o conhece, mas ele foi corretor da SpaceX. Eu trabalhei num curso preparatório para carreiras militares com ele, e foi com ele que eu aprendi redação para escolas militares. Ele era, Diego, corretor oficial não era o único, né? Era um corretor oficial da SpaceX, né? Então ele me deu dicas assim preciosíssimas. Ele já estava aposentado como coronel, mas era um corretor formado em letras, né? E ele disse, olha, pegue todas as palavras do tema e traga para a redação, certo? Aí eles vão ver que de fato você não tangenciou e que de fato você entendeu o tema, né? Se eu estou trazendo as palavras do tema para a redação, né, versada, é porque eu entendi o tema. Eu vou saber como encaixar, né? Como trabalhar cada uma delas. E aí, isso vai me ajudar nesse aspecto aqui, né? No não tangenciamento. O que é não tangenciamento? É foco, né? Desvio ou fuga parcial do tema. Esse não tangenciamento vai evitar desvio, vai evitar fuga parcial do tema, né? Em nenhum momento mesmo, tá? Você deve se desviar do tema. Por isso é muito importante você fazer um roteiro de texto. Tá? É muito importante você ter introdução, desenvolvimento, conclusão. Você já prevê ali que ideia ou que ideias você pode abordar. Tá? Fazer uma prévia, né? Um pré-rascunho, digamos assim, antes de fazer o rascunho propriamente dito. Porque às vezes acontece de o aluno começar desenvolvendo uma ideia, de repente ele muda de ideia e nem percebe. Né? Nem percebe. Eu vi uma redação outro dia em que o aluno falava sobre ciência e tecnologia e ele terminou falando da bandeira nacional. Entendeu? Na introdução, ou seja, não tinha nada a ver, né? Por que não tinha nada a ver? Porque o tema não era patriotismo, era ciência e tecnologia. Aí, eu não sei como, ele conseguiu relacionar ciência e tecnologia com ordem e progresso, né? Aí falou da bandeira brasileira, um símbolo autêntico da nossa nação, né? Então ele já estava, né? Estava numa direção errada. Quando você produz um texto, tá? Quando você produz um texto, existe algo chamado progressão textual. Tá? Deixa eu colocar aqui. Tá? A progressão textual é um mecanismo de coesão. Progressão textual. Tá? Quando o seu texto tem progressão textual, o movimento que ele faz no texto é de avanço, vou colocar aqui melhor, né? É de avanço, é o que a gente chama de progressão, e regressão.
É como se ele fizesse isso, ó, o tempo todo. O seu texto é o tempo todo isso, tá? Ele avança, mas não perde contato com as partes anteriores. Quer um exemplo? Você fez dois parágrafos, né? No terceiro, você começa assim, ó. Além disso. Né? Para que serve o além disso na redação? Primeiro, o isso, né? Ó, Diego aí está desenrolado. Retoma a ideia anterior e o além de faz o texto ir para frente. O texto todo é esse processo de avança, recua, avança, retoma, certo? Avança, regride, porque ele vai se conectando. Ele vai conectando palavra a palavra, frase a frase, período a período, parágrafo a parágrafo. Aí você vai ter no final o objetivo do texto, que é ser uma unidade textual e não uma colcha de retalhos. Agora, quando o aluno tangencia o tema, aí o texto não tem uma direção, né? Ele deveria fazer isso e ao mesmo tempo isso, mas agora ele faz isso, ele está indo para cá, ele vai para cá. Então, assim, é quando o aluno não tem o controle daquilo que está escrevendo. Então, muito cuidado, né? Se o tema é ciência e tecnologia, fala só disso. Se é leitura escrita, só disso. No caso, o tema de 2020, não podia falar de outra coisa que não fosse aquilo. Até mesmo quando você vai dar um exemplo, tá? Você tem que ter cuidado para esse exemplo não ser mais importante do que a ideia que você desenvolve. Até porque o exemplo ele vai servir de estratégia argumentativa. Eu afirmo e comprovo, mas eu não posso deixar o exemplo ser o mais importante ali. Da mesma forma como às vezes o aluno vai colocar como exemplo um trecho de uma notícia. Aí, às vezes, ele acaba escrevendo tanto em gênero notícia que descaracteriza o gênero dissertação argumentativa. Então, muito cuidado, tá? Para não ter esse desvio do tema. Você tem que se manter fiel ao tema, aconteça o que acontecer. Certo? Vamos lá. Capacidade de reflexão sobre o tema, né? Essa capacidade de reflexão é uma coisa que a sociedade moderna vem perdendo muito ao longo do tempo, né? Eu trabalhando em redação, a gente percebe isso, né? Os alunos, eles são muito dependentes do professor, entendeu? Eu nunca passei assim um tema em que, nunca mesmo, em 21 anos trabalhando com redação, com língua portuguesa, em que eu não tivesse que comentar o tema antes, ou até mesmo trazer muitas ideias, né? A nossa última aula, que você pode encontrar aí para a ESA, a gente trabalhou um tema, que foi preconceito linguístico no Brasil. Ali eu lhe dou informações de sobra para você fazer uma grande redação. Mas é muito importante que você desenvolva a autonomia. Né? Isso, leitura. Né? Essa leitura tem que ser prévia, obviamente, né? Porque na hora da prova você não vai ter como ler. Só que tem muitos alunos, viu, Diego, que eles evitam ler na hora de produzir redação. Então eu vou repetir para você, né, uma coisa que eu já falei no nosso curso, aqui do Orfacom. Tá? Você que é nosso aluno aqui, já fez o nosso curso, já ouviu isso. Sempre que você for dissertar, sempre que você for desenvolver um tema, leia sobre esse tema. Leia até a exaustão mesmo, entendeu? Porque daí você está trazendo informações de qualidade para sua cabecinha e na hora de produzir o seu texto, você vai ter o que oferecer. Vamos imaginar o seguinte, eu vou fazer um bolo, mas eu não tenho os ingredientes. Então, por mais que eu saiba a receita, eu não vou conseguir fazer esse bolo. Né? Então, você sabe o que tem que fazer numa redação. Você sabe o que vai compor a introdução, o desenvolvimento e a conclusão, mas não tem os ingredientes, tem só a receita. Então, leia bastante. Tá? Não fique com aquela ideia, mas eu vou ler, mas na hora da prova eu não vou poder ler. Mas você já leu, entendeu? Tudo que você leu vai servir direto ou indiretamente. Tá certo? Pode ter certeza disso. Porque o repertório sociocultural produtivo, ele vai vir de diversas áreas. Vem da história, vem da filosofia, vem da sociologia, vem da literatura, tá? Vem do cinema, tá? Vem de um telejornal, até mesmo de uma partida de futebol, né? Até mesmo de um Big Brother. Tá? Eu não assisto a Big Brother, não sei se você assiste, certo? Mas eu lhe digo uma coisa, uma vez eu vi uma redação em que o aluno conseguiu usar Big Brother como argumento. E eu achei muito interessante. Eu digo, sabe por quê? Porque o aluno colocou assim, ó, uma ideia meio forte, e eu não aconselho que você faça isso, tá? Traga tanta novidade para uma redação, né? Era só uma redação de cursinho. O aluno colocou assim, o Big Brother tem muita audiência porque faz o ser humano se sentir um deus. Eu pensava o contrário, né? Aí por quê? Né? Aí, quando você afirma uma coisa, você tem que fazer o quê? Comprovar. Né?
Por que que faz o ser humano se sentir um Deus? Primeiro, quais são as características divinas? Quais são os atributos divinos? Vamos pensar aqui. Onipotência, onisciência e onipresença. Então, por meio do Big Brother, eu posso estar presente na casa o tempo todo. Eu posso pagar, né, um pacotezinho barato e consigo ter acesso 24 horas, não é isso? Então, eu sou onipresente, eu estou ali dentro, digamos, né? Os meus olhos estão ali. Onisciência, eu sei de tudo, porque eu estou presente lá. Entendeu? Inclusive, eu conheci gente aposentada que passava quase 24 horas dentro do Big Brother, né? E terceiro, onipotência. Eu posso escolher quem sai e quem fica. Entendeu? Interessante isso, né? Um argumento muito massa, um argumento novo, um argumento diferente, tá? Eu não aconselho você fazer algo tão ousado assim, a menos que você seja dono do chão onde pisa. Porque tem gente que consegue dar uma pisada firme, né? Tem gente que é dono do chão onde pisa e se faz respeitar. Se você é desses aí, então vai firme, vai ser muito inovador, né? Mas acima de tudo, desenvolva desde já a capacidade de reflexão sobre o tema, né? Os alunos são muito dependentes, né? É muito importante que você desenvolva essa autonomia, tá? No geral, né, os oficiais são aqueles que vão ter que desenvolver isso aqui de forma muito rápida, né? Quando a gente vai para a atividade de campo, por exemplo, às vezes joga uma bomba ali na tua mão para você resolver o problema, entendeu? Eu já fui acordado, né, em atividade de campo, no meio da madrugada, quando a gente podia dormir, nem sempre você pode dormir, né? E me deram uma missão, 3 da manhã, e eu não sabia onde é que eu estava, entendeu? Porque foi acordado assim no chute, né? Eu não sabia onde é que eu estava, entendeu? Me deram uma missão para cumprir, no meio da madrugada. Até às 5 da manhã a missão deveria estar cumprida. Então, a capacidade de reflexão do oficial é algo que tem que ser exercida, certo? E isso para a redação vai ser fantástico, né? Então, qual é a estrutura que o meu texto vai ter, né? É a estrutura dissertativa. Não pode ser narração, que é contar história. Não pode ser descrição, que é dar detalhes sobre algo. É dissertação. É aquele texto em que você vai apresentar um ponto de vista, que vai defender com argumentos consistentes, né, com 3 partes, né, introdução, desenvolvimento e conclusão. Né? Aí eu sugiro a você, futuro oficial, tá, que o seu texto tenha 4 parágrafos. Tá? Então, ó, se você já sabia isso, agora você já confirma. Tá? Estrutura da sua dissertação. Você vai ter aqui a introdução, ok? Introdução. Aí eu sugiro que seja, ó, isso aqui é o símbolo do parágrafo, tá? Parágrafo 1. Aí você tem o desenvolvimento, desenvolvimento. Aí a gente vai ter aqui, ó, parágrafo 2 e 3, tá? Parágrafo 2 e 3. 2 parágrafos. Professor, pode ser só um? Não, tá? Pode ser 3? Podem, tá? Mas o que o corretor vai entender? Olha só, cada parágrafo de desenvolvimento corresponde a uma ideia que você está desenvolvendo, tá? Porque, vamos para cá, Diego, ó, você tem aqui argumento 1, certo? E argumento 2. Nesse argumento 1, você vai ter o quê, né? Você vai ter o tópico frasal, certo? Tópico frasal. O que é o tópico frasal? É a ideia central. Depois você vai ter o quê? Ideias complementares. Vou colocar aqui, ó. Essa é a composição de um parágrafo argumentativo. Ideias complementares. Tá? Aqui, ó, é a ideia central do parágrafo. O ideal é que venha na introdução do parágrafo. Aqui representa o momento da justificativa, justificativas, tá? Por que você diz isso? E depois vem um desfecho. Um desfecho. Cada parágrafo deve ter uma conclusão, tá certo? Assim, desse modo, observa-se que, certo? Essa é a estrutura de um parágrafo. E o argumento 2, tá, vai ter a mesma estrutura também. Então a questão é, se você faz 3 parágrafos, tá? Pergunta a você, você vai ter 3 ideias centrais
com várias justificativas e um desfecho para cada parágrafo desse? Então, o que eu percebo muitas vezes quando o aluno faz 3 parágrafos de desenvolvimento, ele apenas fragmentou errado o parágrafo, ele apenas dividiu mal esse parágrafo aí. Então, ó, essa é a estrutura. Tá? E aqui, ó, nessas ideias complementares, você vai fazer uso de estratégia argumentativa. O ideal, né, essas justificativas aqui, você vai fazer uso de estratégias argumentativas. E essas estratégias argumentativas vão depender muito do tipo de argumento, tipo de texto não, dissertação, né? O tipo de tema que você desenvolve, tá? Aqui você pode usar causa e consequência, aspectos positivos e negativos, exemplos, citações, alusão histórica, enfim, né? São muitos os recursos que você pode usar nessa justificativa aqui, ok? E por último, voltando para cá, Diegão, você tem a conclusão, tá? Conclusão. É muito importante que essa conclusão tenha somente um parágrafo. Como assim? Pode ter mais de um? É porque às vezes o aluno não sabe se expressar, né? E o texto, no caso aqui o parágrafo 4, né? Coloquei 1, 2, 3, parágrafo 4. Não sabe se expressar e às vezes o desenvolvimento parece uma conclusão. E aí a gente tem às vezes a impressão de que o texto tem 2 parágrafos de conclusão. Então, por exemplo, o aluno, ele começa, viu, Diego? Ele tem 2 parágrafos de desenvolvimento. Aí ele começa o parágrafo 3 com portanto, em vista disso. Então, se você começa um terceiro parágrafo com portanto, o corretor vai imaginar o quê? Está concluindo. Aí depois do 4º parágrafo você põe assim, em suma, está concluindo de novo. Então é muito importante você se ligar nessas estruturas. Por isso, vindo aqui para o nosso slide, ó, eu coloquei para você algumas observações para você não ter dúvida mesmo, tá? Porque a estrutura faz parte do tema. E o tema vale 40 pontos. Entendeu? O restante dos 60 pontos está dividido ali entre gramática, linguagem e apresentação do texto. Então vamos lá. Na introdução, ó, você vai fazer uma apresentação geral, né, do assunto. É o que a gente chama de contextualização. Tá? Apresentação do tema, contextualização, tá? Contextualização. Depois, direcionamento ou delimitação do tema, tá? Isso aqui é delimitar o tema porque às vezes o tema é muito amplo. Por exemplo, o tema está falando sobre televisão ou violência, né? Vamos pensar aqui no tema televisão. É um tema muito amplo, né? Você pode trabalhar, por exemplo, a depender dos textos de apoio, claro, né? A televisão como instrumento de formação, a televisão como instrumento de informação, ou a televisão como instrumento de deformação, né? Deformação. E, por último, voltando para cá, a gente vai ter o quê, né? A gente vai ter o posicionamento do candidato ao objetivo do trabalho. Isso aqui é o que a gente chama de tese. Lembrando a você, tá, que a sua tese deve ser feita de tal maneira que ela traga argumento 1 e argumento 2. Tá? Esse argumento 1 é o parágrafo 2. Esse argumento 2 vai ser abordado no parágrafo 3 da sua redação. Tá? Diferentemente de outras provas, como é do Enem, aqui você precisa ter essa tese que traz argumento 1 e argumento 2. Tá? Provas militares não fogem disso. E o desenvolvimento, né? Desenvolvimento, dá uma apagadinha aqui para ficar melhor de ver. Desenvolvimento, você vai fazer o seguinte, 2 parágrafos, né? Como nós já comentamos. Você vai fazer a abordagem do tema, vai fazer uma apresentação de, no mínimo, 2 ideias-força, né? Uma em cada parágrafo, tá? Essas ideias-força já vieram na tese, no final da introdução. Vai fazer um aprofundamento necessário para alicerçar cada uma delas. O que é isso aqui, né? Isso aqui, ó, esse aprofundamento necessário para alicerçar cada uma delas é isso aqui. Diego, ideias complementares, são as justificativas. É muito importante você lembrar que uma redação para a escola militar, ela exige isso. Tá? Então, a gente pode dizer o seguinte, ó, um parágrafo, colocar aqui, ó, parágrafo.
de desenvolvimento, ele deve ter o quê? Né? Ele deve ter a ideia central, sempre, mais ideias complementares. Ideias complementares. Né? Foi o que nós vimos aí, certo? Dito de outra forma, de outro modo, você vai ter uma afirmação, ó, essa ideia central é aquilo que a gente chama de afirmação, e essas ideias complementares representam a comprovação. Comprovação, certo? Então a prova da SpaceX, ela vai exigir de você que você afirme e comprove, né? Porque eu não posso simplesmente afirmar que o número de adolescentes grávidos tem crescido no Brasil se eu não tenho como provar isso. Eu posso, Diego, você sabe provar essa que eu acabei de falar? O número de adolescentes grávidos tem crescido no Brasil? Tem algum dado, alguma pesquisa, alguma estatística? Não, né? Então não afirme. Então a ideia é não afirmar o que você não consegue provar. Como eu disse a você, você tem que ser dono do chão onde pisa. Por isso não invente, tá? Mas essa é a ideia, essa é a essência. É isso que a gente está querendo dizer com aprofundamento necessário para alicerçar cada uma delas. E aí, a abordagem tem que ser clara, né? Tem que trazer uma clara intenção persuasiva. Né? O que é essa clara intenção persuasiva? Em nenhum momento você pode deixar transparecer que o seu texto não é argumentativo. Né? O seu texto é argumentativo, porque se o texto não é argumentativo, ele é expositivo. Se ele é expositivo, você fugiu da tipologia, né? Porque existe a dissertação argumentativa e a dissertação expositiva, que já é outra tipologia. Tá? Você tem que trazer grau de conhecimento. Ó, você vai ser um oficial do Exército Brasileiro. Tá? Você vai comandar aí. Futuramente pode chegar a general, pode ser um ministro, olha só. Né? Grau de conhecimento, então leia bastante, tá? Leia bastante. Porque lá na academia é isso que você vai fazer. Ó, eu fui oficial temporário, eu tive que estudar muito. As nossas provas eram de livros. Me lembro que eu era muito de estudar, sempre gostei. Eu fui o único da minha turma a tirar 10 na prova de armamento, munição e tiro. Prova teórica. Uma prova difícil. Você tem que saber nome de armamento, nome das peças. Você tem que saber porque um fuzil, por exemplo, que é o que você vai usar, né? Fuzil automático leve, o chamado FAL, né? Fabricação belga, 762 M964, pesa 4,4 kg. Ele pode ser desmontado em 3 escalões. Primeiro escalão, segundo escalão, terceiro escalão. Né? A gente tem que saber o nome de cada peçazinha daquela. Até porque, se você está com seu pelotão no campo, um soldado perde uma peça daquela, você vai ter que registrar ali, né, o nome da peça que se perdeu. Claro que tem um cabo armeiro com você ali, tem o seu cabo, ele vai fazer isso, mas o oficial tem que saber, o oficial não pode estar dependendo de cabo nem de sargento. Ele tem que passar essa confiança aí. Tá? Não que não haja cooperatividade e tal, mas ali a gente está lidando com disciplina e hierarquia. Tá? Disciplina e hierarquia. E depois em maturidade e capacidade de abstração mental. Né? Vocês viram aí no tema de 2020, e se o aluno não tem maturidade, ele não consegue nem sair do canto. Se ele não tem essa capacidade de abstração mental, né, de pensar, né? Capacidade de abstração mental é pensar. Né? Pensar. O que isso quer dizer? Tá? Eu tenho que aprender de fato a ir além daquilo que eu estou vendo. Por exemplo, né, o Sherlock Holmes e o Watson, e o Diego foram acampar, num acampamento cigano. E aí eles tinham uma barraca quando foram dormir. De madrugada, o Sherlock Holmes fala para o Watson, Watson, olha para cima e me diga o que você vê. Né? Aí o Watson falou, vejo... Ele começou a descrever o céu, as constelações, Ursa Maior e tal, né? Aí o Holmes corrige, seu tolo, roubaram a nossa barraca, né? Quando eles foram dormir, estavam na barraca, não estavam vendo estrelas, entendeu? Então ele nem se tocou que a barraca havia sido roubada. Então você precisa desenvolver essa capacidade de abstração mental, porque você vai estudar muito. Então a redação já é um desafio, um primeiro desafio. E aí a conclusão, né? Aqui é uma sugestão que eu dou a você, que você faz uma retomada do tema, tá? Porque se não faz uma retomada do tema, esse tema que está lá na introdução, né? Parece que a conclusão é um elemento
enxertado. Parece que a conclusão foi colocada ali, não tem nenhuma vinculação. Parece que a coesão se perde quando você não consegue fazer essa ligação aí. Tá? E depois você vai fazer o quê? Uma ratificação do objetivo do trabalho. Né? Você vai confirmar, no caso de 2020, que ciência e tecnologia devem andar juntas. Você vai confirmar que ciência e tecnologia contribuem para uma sociedade viável, né? Considerando aí o destino, né? O futuro. E depois um fecho. Tá? Assim, desse modo, é sempre importante que cada parágrafo tenha o seu fecho, né? Sua conclusão, e que a conclusão também tenha a sua conclusão. E aí você vai, de fato, estar fazendo uma boa redação. Tá? Maria Clara, né? Boa tarde. Tá certo? Deixa eu ver se tem aqui perguntas, dúvidas. Atualizei aqui. Tranquilo? Cadê você? José Carlos Flauzino, valeu, meu amigão. Esse cara é top, viu? Roberta, boa Redation Class. Aê. Deixa eu ver o que mais aqui, tranquilo? Ó, tem um material para vocês baixarem aí, tá? Ok? Baixa o material, que o material tá muito bom, preparado exclusivamente para você, que vai ser oficial do Exército Brasileiro. Eu digo a você, viu? Eu já almocei várias vezes no restaurante da AMAN, Academia Militar de Agulhas Negras. Pensa num negócio chique, bonito, comida gostosa, né? Diego, foi um dos melhores restaurantes onde eu estive até hoje, da AMAN. Agora imagina o nosso aluno lá passando 4 anos, hein? Ô, rapaz, só comida. Aí vai sair forte, né? Para começar, todo dia tem atividade física, que é o chamado TFM, né? Treinamento Físico Militar. Vai ficar em forma mesmo, em shape, né? Ok? You will stay in shape. Ó, estou aí, Diegão. Vamos embora, futuros oficiais. Um outro aspecto aí da avaliação é a gramática, tá? Manje de gramática, tá? Gramática tem a ver com o quê, né? Cumprimento das normas gramaticais de acordo com a norma culta da língua. E aí você tem aqui no Alphacom, né, o professor Flauzino, que é um mestre da gramática, o Neurilo, tá? São 2 feras. Eu também trabalho gramática. Semana que vem a gente vai ter gramática para escolas militares. Então tem que saber gramática, tá? Aqui vai ser avaliado o quê? Concordância, regência, crase, colocação pronominal, ortografia, emprego da vírgula, tudo que for gramática. Flexão verbal, ok? Militar valoriza muito isso aí. Tá? Se você vir um general falando, você vai ver como ele fala bem. Né? Quando você vir o seu coronel falando, né? Porque o coronel é o comandante da unidade, né? Do quartel. Né? O major é o subcomandante. Você vai comandar um pelotão. Um pelotão faz parte de uma companhia. Né? A companhia quem comanda é o capitão. Então você vai perceber que o seu comandante ele fala bem. Se for general, então é que fala bem mesmo. Vocabulário culto, português bem colocado, tá? Eles valorizam muito isso aí, tá certo? E a linguagem, né? A linguagem tem a ver com o quê? Com a coerência. O que é a coerência? Coerência é a lógica das ideias, tá? A coerência é a ausência de contradição. Essa definição é muito boa. Vou até anotar aqui, tá? Anote aí, ó. Coerência é muito importante. Tá? A coerência é um dos pilares da redação. Coerência. Coerência quer dizer o quê? Ausência de contradição. Ausência de contradição. E quando eu falo ausência de contradição, eu estou colocando isso aqui de 2 formas. Tá? Essa ausência de contradição pode se dar de forma interna. O aluno afirma uma coisa, depois ele se anula, provavelmente porque ele não está atento ao próprio texto, e também uma coerência externa. Ele afirma algo que não faz sentido fora do texto. Tá? Por exemplo, dizer que Lavoisier foi guilhotinado por ter inventado o oxigênio. Né? O aluno lembra que Lavoisier, digamos, foi assassinado, Lavoisier estudou o oxigênio, aí ele foi assassinado porque inventou o oxigênio. Né? Acontece, sabia? O aluno estava ali na aula, assistiu metade da aula, entendeu? Juntou a informação com a outra e o professor ainda diz assim, professor, considera aí, né? Na prova de colégio. Tá certo? Então, coerência entenda como a ausência de contradição. Então, procure saber se as suas ideias estão convergindo e não divergindo.
tá? E procure saber também se aquilo que você afirma fora do texto faz sentido, né? Outro dia eu peguei uma redação em que o aluno falava que o artigo 5º da Constituição de 1998 trazia garantias e direitos fundamentais. Aí eu fiquei pensando, que Constituição é essa, hein? De 1998? Que a última foi de 1988, entendeu? Ou seja, o aluno cometeu uma contradição externa. E essa Constituição de 88 foi uma Constituição promulgada, né? Porque existe a Constituição promulgada e a Constituição outorgada. A outorgada é que não vem de vontade popular, a promulgada é que vem de participação popular. Associa promulgada popular, tá? Então o aluno cometeu uma incoerência, né? Porque ele falou de uma Constituição que não existe, certo? Outro pilar da linguagem é a coesão. Coesão e a coerência são os dois grandes sustentáculos de uma redação. Tá? Da mesma forma que na vida militar existe a hierarquia e a disciplina, né, você vai ter que desenvolver, por isso eu disse a você, ó, quer ser oficial do exército? Senta, estuda, senta e fica até o final da aula. Né? Senão você não quer ser militar, entendeu? Eu fui militar, eu sei o que é isso. Eu sei o que é, sabe o quê? Passar 5 noites sem dormir, manhã, tarde e noite. Sabe o que é isso? Eu não sabia o que era isso. Né? E no final da atividade do campo, você voltar para uma sala, o tenente-chefe lá botar uma meia luz e mandar você produzir um relatório. Quase todo mundo dormindo. Depois jogaram um gás lacrimogêneo. Né? E aí quem era esperto colocou o rosto no chão. Porque o segredo é colocar o rosto no chão, porque o gás lacrimógeno ele fica a uma certa altura do chão. Tá? As pessoas não sabem disso. Né? E foi assim, pressão, meu amigo, é pressão. Então, coesão textual. Coesão é a ligação. Assim como hierarquia e disciplina são dois pilares do exército, coesão e coerência são os dois pilares da redação. Um texto sem coesão não é texto. Tá? A coesão contribui para quê? Para ligar palavra a palavra. Por exemplo, ó, quando eu digo assim, tá? Força de vontade. Tá? Willpower. Né? Força de vontade em inglês. Né? Aí, falando isso porque eu digo aqui é um estudante da língua inglesa. Né? Ó, essa preposição serve para quê? Para ligar uma palavra a outra. Coesão é isso. É tudo aquilo que contribui para a ligação. Tem preposição, conjunção, conectivos em geral, tá? É importante que você use os conectivos, principalmente na transição de período, quando você faz ponto e vai recomeçar outro período, tem que usar conectivo, né? Ainda que esse conectivo venha deslocado entre vírgulas no período seguinte, mas tem que ter um conectivo. Você tem que usar um conectivo entre parágrafos. Na nossa aula de coesão, aqui do curso de redação, eu fiz uma listagem enorme para você de conectivos, tá? Que você pode usar, depois procura lá, tá bom? Sem coesão, o texto não é texto. Ele é o quê? Ele é um aglomerado de palavras, ele é um aglomerado de frases. Né? E um texto só é texto a partir do momento em que ele passa a ser visto como unidade textual. Imagina um tecido, né? Imagina uma toalha, imagina uma coxa de cama. Ali são milhares de fios que se entrelaçam, formando o quê? Uma unidade. Quando você vê um fio, tem alguma coisa errada na composição. É assim? O que mais é importante para a linguagem aí? A clareza. Né? A clareza é o princípio básico de toda comunicação. Deixa eu até lhe dar uma dica. Quando você estiver diante do seu pelotão, né, você der um comando ali, uma ordem, pergunte se eles entenderam. E depois, peça para repetirem o que você falou, porque se eles não souberem repetir é porque eles não entenderam. Não é assim? Funciona? Clareza, tá? É a falta de obscuridade. Você tem que escrever de maneira que o seu texto fale sem você precisar explicar. Eu já corrigi muita redação em que eu só entendi a redação porque o aluno estava ali do meu lado, me explicando. Né? Lá você não vai estar lá. Então, cuidado, ó. Veja se a palavra é aquela mesma, tá? Faça frases curtas. Né? Professor, o que é uma frase curta? É aquela que não ultrapassa o limite de 3 linhas. Tá? Uma frase de 4 linhas já é uma frase muito extensa já. Tá? Cuidado com o vocabulário. Né? No nosso curso de redação aqui do Alfacom, eu trabalho em uma aula o vocabulário. Mas, acima de tudo, você tem que dominar esse vocabulário. Não basta só decorar. Por exemplo, eu sei o que é refutar, certo? Mas refutar naquele contexto vai dar clareza ao texto?
Não que o corretor não vai entender, mas eu posso estar criando uma situação em que não seria aquela palavra, por exemplo, seria outra, né? Até porque não existe sinônimo perfeito, tá bom? Observe a pontuação, às vezes uma vírgula fora do lugar, né, deixa o texto sem clareza. Também a letra é um ponto muito importante aqui. Ah, pessoal, minha letra é feia, então cuidado, tá? Não é a letra bonita que salva, tá? É a letra legível. O que é uma letra legível? É aquela que qualquer pessoa consegue ler. Qualquer pessoa que lê, consegue ler. Certo? Então, clareza, tá? Se faça entender. O que mais? Concisão. O que é a concisão? É o texto enxuto, né? É a objetividade, é ser preciso, é ir direto ao ponto. Ó, se tem uma coisa que um militar não pode fazer, é brrr, e não dizer nada, certo? Eu me lembro quando eu estava de serviço lá no quartel, como oficial, né, a gente reunia todos os que estavam de serviço naquela noite, iam virar a noite no quartel, né, a gente se reunia lá no pavilhão X, né, geralmente abaixo do comando, da sala do coronel. Eu saí lá da sala dos oficiais, lá do cassino dos oficiais, que é assim que chama, tá? Onde você vai almoçar, jantar, tomar café da manhã, certo? Cassino dos oficiais, tem até sobremesa, suco, sobremesa, tá? E aí eu saía e me dirigia a eles para passar o comando daquilo que a gente ia fazer durante a madrugada. Em caso disso, em caso daquilo, né? Eu tenho que ser muito claro, tá? E conciso, porque se eu falar demais, pode ser que a informação se perca. Então, concisão, objetividade. Ponto 1, tá? Tal. Ponto 2, tal. Acabou? Beleza. Então, militar gosta disso, tá? Militar não gosta que você estique uma frase sem que ela tenha valor agregado. Às vezes a frase é só uma bolha de sabão. Bonita, colorida, grande, mas se estourar não sobra nada. Tá? Evite termos que esticam a frase. Por exemplo, antes de mais nada. Um aluno coloca antes de mais nada na redação. Para que serve? Na verdade, né? Os jovens estão cada vez mais pensando que os adultos, na maioria das vezes, né, o aluno começa a criar termo intercalado, viu, Chico? Né, a frase vai inflando, só que sem agregar valor. Então, seja conciso, seja objetivo. Tá? O que mais? Precisão, o termo correto. Né? Precisão é usar o termo correto. Tá? Como eu disse a você, refutar não é uma palavra difícil, mas talvez não caiba ali. Certo? Naturalidade. Não, o que é naturalidade aqui? É evitar os artificialismos, é evitar fórmulas prontas, é evitar os clichês, tá? Às vezes o aluno decora um modelo de texto e ele vai aplicando isso para tudo que é redação. Eu tive uma aluna, ela escrevia muito bem, só que o texto dela era muito artificial. Ela só mudava as palavras-chave, ela já tinha toda a estrutura pronta e a redação dela nunca era boa. Porque para o primeiro texto que ela fez, ficou legal. Aí ela internalizou que aquele deveria ser o modelo para todos os textos. Não existe um modelo para todos os textos. Existe o que eu tenho que fazer em cada texto. Por exemplo, na introdução, eu vou fazer o quê? Eu vou contextualizar o tema, eu vou delimitar o tema e eu vou trazer a tese. Essa tese deve trazer argumento 1 e argumento 2. Aqui eu vou abordar cada argumento desse na sequência que eles apareceram na introdução. Fazendo o quê? Fazendo isso aqui, Diego, ó, trazendo a ideia central, que é o tópico frasal, as justificativas, que são as ideias complementares, e fazendo um desfecho para cada parágrafo. Tá? E na conclusão, eu vou retomar o tema, vou mostrar, comprovar aquilo que eu defendi e fazer um fecho. Como você vai fazer isso? Tem que ser muito natural, tem que ser criativo. Essa naturalidade tem a ver com evitar fórmulas prontas, tá certo? Porque nem sempre isso serve para todo o texto, ok? Você decorou uma fórmula pronta para um tema social, tipo desemprego, mas o tema que está lá diante de você não é um tema social, é um tema polêmico. Então a estrutura é diferente, tá? Porque o tema social, ele pode trabalhar causa e consequência. Já o tema polêmico, ele já vai na linha de aspecto positivo e negativo, por isso que é polêmico, tá? Originalidade, tá? Essa originalidade vem da naturalidade, né? A naturalidade vai gerar originalidade. Originalidade, inclusive, é uma das características da obra de Machado de Assis, né? Machado de Assis foi tão original que ele escreveu um romance como ninguém tinha feito antes. O cara morre e volta para contar a própria história. Memórias Póstumas de Brás Cubas.
E Machado de Assis era tão a favor da originalidade que na obra ele critica, né, o personagem narrador, não o autor. O autor é uma coisa, o narrador é outra. O personagem narrador Brás Cubas, ele critica um amigo que faz um discurso à beira da cova dele. Quem já leu o livro sabe, né? Ele diz, vós que eu conheceste, meus senhores, vós sabeis, né, que a natureza parece estar chorando a perda irreparável de um dos mais belos caracteres que tem honrado a humanidade. Aí o autor critica isso aí, esse discurso. Por quê? Porque aquele discurso não era original. Aquele discurso era uma adaptação que ele havia feito de um poema de Camões. Camões havia feito no século XVI, em homenagem ao rei de Portugal, que havia morrido no século XII, né, o primeiro rei de Portugal, Dom Afonso Henrique I. Então, ser original é muito importante, tá? Evite clichês, evite frases feitas, tá? O que mais? Correção. Você vê, ó, que a correção é um aspecto de quê? De gramática. Então, a gramática aparece de novo aqui na linguagem, né, para você ver como militar valoriza a gramática, tá? De fato, aqui, respeito às normas gramaticais, né, as construções adequadas a um texto dissertativo. Nessa correção aqui, você vai eliminar tudo que é gíria, tá? Tudo que é regionalismo, tudo que não se aplica a uma situação formal de comunicação, tá? E, por último aqui na linguagem, a penúltima aqui, impessoalidade. A redação deve ser feita em terceira pessoa do singular ou do plural, tá? O ideal é que seja em terceira pessoa, não em primeira pessoa. Professor, posso fazer a redação em primeira pessoa do plural? Não recomendo. Não censuro, mas também não recomendo, tá? Sabemos que, tá? Vamos imaginar aqui, ó. Vamos para cá. Você está lá desenvolvendo uma ideia, né? A introdução. Aí começou assim, ó. Sabemos que... Como eu treinei muito isso aqui com o Coronel Soares Elias, foi que me ensinou a trabalhar com redação para escolas militares, ele era corretor da SpaceX, tá? Eu já sei o que ele ia dizer aqui. Ele fazia assim, ó. Quem? Sabemos. Você e quem mais? Entendeu? Porque sabemos é nós. Como a SpaceX exige impessoalidade, e isso vale também para a ESA, tá? Como é que eu consigo ter essa ideia de forma impessoal? Usando o verbo na terceira pessoa mais o se. Verbo na terceira pessoa mais o se. Aí eu vou ter sabe-se que. Não sou eu, é impessoal. As ideias são minhas, mas eu dou a elas um ar de impessoalidade. Tá certo? A impessoalidade permite que o texto seja mais científico. Tá? Porque, por exemplo, qual é a dimensão do universo observável? Até onde a NASA consegue enxergar, até onde o Hubble consegue me dar informação, né? Até 90 bilhões de anos-luz, mais ou menos, certo? Então eu não posso dizer assim, eu acho que o tamanho do universo observável é de 90 bilhões de anos-luz, ou seja, 8 bilhões de trilhões de quilômetros. Não sou eu que acho, entendeu? Com a margem de erro para mais ou para menos, mas Então, sempre assim, tá? Você dá ao seu texto um ar de impessoalidade e as suas ideias, né, elas passam a ser científicas, elas passam a ter um caráter referencial. Referencial é aquilo que é, independentemente do que eu acho, ok? E utilização da norma culta da língua, ó. Mais uma vez, ó, isso aqui é o quê? É gramática, tá? E por último aqui, né, a gente vai ter a apresentação do texto, né, o militar quer um texto sem rasura, aquele aluno que faz Enem e acha que vai fazer uma boa prova da SpaceX, não vai, tá? Você tem que treinar a prova da SpaceX, tem que treinar a prova militar, porque é outra cobrança, é outro estilo, né? E em vestibulares, por aí você rasura e grifa, né? Escreve do lado. Tem texto, às vezes, Diego, que a gente pega, tem mais rasura do que texto escrito, ó, né? O aluno diz assim, professor, não tira ponto não, né? E pior que ele está certo. Mas aqui tira, viu? Nada de rasura. Letra padrão, tá? Da língua. Qual é a letra padrão da língua? Cursiva. Professor, posso fazer letra de forma? As escolas militares, aqui, elas não dizem isso diretamente. Mas pelo que a gente entende, a gente trabalha com isso, a gente percebe o quê? Não. Tá? Professor, mas minha letra é muito feia, né? Então, compra um caderno de caligrafia, certo? Se tiver irmão pequeno em casa, tem caligrafia, treina a caligrafia, tá? Treina aquele Azinho lá, todo desenhado, certo? Ó,
Daí é assim, né, ó. Né? Aí tem aquele B, né? Aí tem aquele B assim, na caligrafia. Então tem que ser caligrafia, que é o padrão, tá? É a escrita padrão aqui do Brasil. O que mais? Marginação. Alguém outro dia me perguntou o que era marginalização. Que não, marginalização não. Marginação é margem, tá? Ó, Diegão, pra cá, dá uma apagadinha aqui nessa parte central aqui da lousa. Eu sugiro a você que você faça uma margem padrão, margem esquerda de 2 centímetros ou 2,5. Não menos que 2, tá? Centímetros. Alguns alunos fazem 1 centímetro de margem, isso não é legal. Às vezes confunde aí, a gente nem sabe se de fato é margem. Então assim, ó, aqui é a nossa margem esquerda, tá? Aqui é a nossa margem direita. Então, sugiro a você aqui, ó, 2 centímetros, tá? O que for, margem. Tá? E o que não for, você começa bem do canto e vai até o final. Evite deixar espaço aqui no final, ó, tá? Tem corretor da escola militar que faz, sabe o quê? A folha aqui tá assim, né? Aí ele faz, sabe o que? Ele faz assim, ó. É impressionante. Pegue a sua redação, é pior que dá certo, ó, Diego. Pegue a sua redação e veja assim, ó. Você vai ver isso aqui, ó. Todo o caminho ali que não chegou até o final. Isso é imaginação, perde ponto. Também, ó, respeitar o limite, tá? Respeitar o limite. Você não pode passar daqui. Tem que ir até ali. Ok? Tudo que vem fora aqui não conta. Certo? Ó, esse Mzinho aqui fora, esse traço de separação silábica. Ok? Então, cuide aí a margem. O que mais? O capricho. Capricho quer dizer o quê? Um texto bem apresentado, né? Uma letra padrão, margens regulares, sem rasura. O corretor, ele entende que se você caprichou na redação é porque você valoriza aquele texto, valoriza a sua aprovação. Eu vou lhe dizer uma coisa, capricho é tudo na vida militar. Eu já perdi final de semana por causa de um fio de barba, que só o sargento viu, né? Porque quando a gente é aluno, né, um sargento é superior a você, ao aluno oficial. Tá? Quando você entra para a academia, você é superior a soldado e a cabo. Mas o sargento é superior a você, porque você é aluno. Tá? Aí no último ano, né, aquele sargento que te perseguia começa a fazer amizade, porque você vai ser superior a ele na formatura. Né? Então, ó, cinto não estava brilhando, tá? Faz perder final de semana, coturno sujo, tá? Calça mal passada. Então, o capricho é algo que os militares veem muito. Você vai lá num restaurante da AMAN, depois do almoço, todo mundo saiu, não tem um copo, um grão de arroz no chão, sabia? Porque eles têm capricho, tá? Eles não têm empregada não ali, entendeu? São os próprios militares que fazem isso. E isso é uma obrigação, ok? Aí eu coloquei o seguinte, ó, muito importante você ter isso em mente, ó. Na SPSEX, tá? A redação deve ter no mínimo 20 linhas e... Opa, faça uma correçãozinha aqui, tá? Deve ter no mínimo 25 linhas, tá? Ó, vamos corrigir agora ao vivo, tá? 25 linhas, tá? 20 a 30 linhas em outras provas, como ESA, tá? Na ESA. Então, você que nos acompanha agora ao vivo aí, tá certo? 25 linhas, ok? Matheus Costa, valeu, meu querido. Beleza? Então, corrija aí, tá? 25 linhas. Na ESA é que são 20 linhas, ok? Na ESA, ok? A especialista aeronáutica, picar, mas a SPSEX ela tem esse diferencial de 25 linhas, ok? E no máximo 30. Se você fizer menos de 25 linhas, você perde ponto. Se fizer mais de 30, também perde. Tá? Eu até coloquei aqui para vocês, ó, condições para o zero, para a nota zero. Espero que você nunca chegue a isso, porque é frustrante, né, você se preparar tanto e depois tirar um zero. Aí eu coloquei assim o seguinte, ó, fuga total do tema. A fuga parcial até que se aceitava, né? Mas total não. Era para falar de lazer, falou de laser, certo? Era para falar de catraca de caminhão, falou de cunhaque de alcatrão. Aí, eita, né? Parece, a sonoridade parece, mas tem nada a ver. O que mais? Modalidade diferente da proposta. Qual é a modalidade? É a dissertativa argumentativa. Fez dissertativa expositiva, não vale. Fez narração, não vale. Fez
Poema não vale, tá? Texto ilegível, fazer o quê se não consegue ler? Né? Linguagem ou texto incompreensível. Eu já peguei redação com um texto legível, mas não entendi, foi nada. Nada mesmo. Né? Eu guardo lá em casa, tá? Umas redações sobre pena de morte, que eu digo assim, meu Deus, o que esse aluno quis dizer com isso? Tá? Uma frase não tem nada a ver com a outra. É impressionante como alguns conseguem essa habilidade. Eu acho muito criatividade. Ó, detalhe, ó, se o texto tem menos de 17 linhas ou mais de 38, é zero. Se o aluno está com dificuldade de escrever, ele pode escrever até 17 linhas, ou até 38, mas 39 não, ou 16 linhas, tá? Aí zera. Claro que um texto com 17 linhas não passa nem para síndico da casa dele. Né? Tem 2 pessoas na casa, tem um concurso para síndico, tá? Da casa, ele não passa não. Reprodução de texto literal dos textos de apoio. Tá? Como eu disse a você no começo, você não vai copiar, né? Você vai analisar esses textos. Esses textos de apoio vão servir de ideia, de roteiro da sua redação, mas jamais para copiar. E aí o texto em poesia. É aqui que está a grande sacada, né? Porque muitos alunos acham que só existe poesia se houver versos. Tá? Eu posso ter poesia em parágrafos. Por isso que o próximo tópico aqui do seu material, quem baixou o material aí, é poesia versus prosa. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui, Diego, no nosso chat aqui, como é que estão os meninos, se tem dúvida. Vou me tornar um Rambo da vida real. Beleza, Adrian? Muito bom. Viu? Roberta, professor, existe alguma norma ou preferência para escrita de texto que trate de fatos da atualidade? Por exemplo, o que é mais correto, a argumentação ou a descrição? Argumentação, tá? Argumentação, ok? Descrição, não. Tá? O que mais aqui? Valeu. Maria Clara, muito obrigado. Como fazer essa retomada, tendo em vista que não se pode usar palavras repetidas? Aqui você vai ter que ter um bom vocabulário, tá? Um bom vocabulário. Diante disso, né, com base no exposto acima, você pode usar à luz dessas considerações. Tá? É sempre importante que você também não gaste todas as ideias no desenvolvimento. Por isso que é importante você fazer ali um brainstorm. Né? O que é um brainstorm? É uma tempestade de ideias. Você põe no pré-rascunho tudo que tem a ver com aquele tema. E aí você vai, né, usando ali na introdução, desenvolvimento, e deixa um pouquinho para a conclusão. Nessa retomada você tem ainda alguma novidade. Tá? Que a grande dúvida aqui é trazer essa novidade. Né? Então não gaste tudo no desenvolvimento. Tá certo? Letra de forma não, tá, Lincoln? Pelo que a gente entende, tá? Trabalho com redação para escolas militares desde 2003, pelo que eu já aprendi com o Coronel Soares Elias, que corrigia a prova da SpaceX, a oficial mesmo, não, tá? Beleza? Vai ser um sargento muito bom, tá? Alexandre, semana passada tivemos uma aula aqui para a ESA, tá? Se você puder depois olhar no site no canal do YouTube da Alfacom, vai ser muito bom. Mas vamos lá, vamos na sequência aqui, vamos voltar para o nosso material. Aí eu coloquei para vocês, ó, características da poesia e da prosa. Porque muita gente acha que a poesia, certo, é poema. Poema é uma forma de poesia, mas você pode ter poesia em parágrafos, né? Então, quando a SpaceX diz, se você fizer um texto poético, você vai zerar a redação, está dizendo o quê? Vamos lá, letra A. Quais são as principais características do texto poético? Tá, isso aqui é importante. É a subjetividade. Subjetividade é uma forma pessoal de você ver as coisas, ver o mundo, ver as situações. Sentimentalismo, reconstrução da linguagem, intangibilidade da organização linguística. O que é intangibilidade? É aquele texto que foi feito para ser exatamente daquele jeito. É aquele texto que não pode ser mexido, não pode ser mudado. Por exemplo, um poema não pode ser resumido, porque se eu resumo um poema, eu vou perder o que há de essencial nele. Né? Um romance, ele não pode ter sua ordem alterada, porque ele foi feito para ser assim. Tá? Plurissignificação. O que é a plurissignificação? Um texto poético, independentemente de ter versos ou parágrafos, ele pode ser entendido de muitas formas. Né? Você pega um poema ali, eu me lembro quando eu fazia letras, eu sou formado em letras,
E aí a gente tinha um poema para analisar em equipe, cada equipe ia analisar o mesmo poema, fazer um trabalho e apresentar na semana seguinte. Aí, quando a minha equipe era a última, eu pensava o quê? Nossa, a gente vai falar só o que todo mundo já falou. Só que cada equipe falava coisa diferente. Por quê? Porque cada equipe viu aquele texto de uma forma diferente. Porque o texto poético é plurissignificativo. Então não se admite, por exemplo, na sua redação, flor ser uma pessoa amada. Né? Flor tem que ser, de fato, um termo da botânica, que tem xilema, floema, seiva bruta, elaborada, ok? Conotação é outra característica do texto poético. O que é a conotação? É a linguagem figurada, né? A linguagem aqui tem que ser literal. Você não pode usar figura de linguagem, metáforas, comparações, por exemplo. Você não pode recriar a realidade tem que ser documentada, a realidade tem que ser escrita, não recriada, e o texto tem função estética. Né? O texto literário tem função estética. O que é função estética? É aquilo que é importante, mas não é essencial. Por exemplo, uma varanda de frente para o mar tem função estética. Ela é importante, mas não é essencial. Eu sobrevivo sem uma varanda de frente para o mar. Eu não estou falando em termos hipotéticos não, tá? Eu não tenho uma varanda de frente para o mar. Tu tem, Diego? Tem não, né? E a gente sobrevive, né? Então, estético é aquilo que é importante, mas não é essencial. E o texto poético, ele é importante, mas não é essencial. Como assim? Dá um exemplo. Na minha mão esquerda eu tenho um poema de Drummond. Na minha mão direita eu tenho uma receita médica da minha avó. Se eu tiver que perder um dos papéis, vou perder qual? Poema de Drummond. Porque ele é importante, mas não é essencial. A receita da minha avó é essencial para comprar o remédio dela e tomar mais tarde. Ok? Aí eu coloquei um exemplo aqui, ó, de texto poético. E aqui, ó, nós não temos versos, nós temos frases num parágrafo. Isso aqui é um trechinho de uma crônica do escritor Ayrton Monte, crônica chamada Moça com Flor na Boca, escritor falecido em 2012. Olha só que bonito. Ah, quantos dramas, quantas tragédias acontecendo agora enquanto escrevo. Inclusive uma canção que se solta pelo ar, uma estrela cadente, uma nuvem esculpida caprichosamente pelo vento, um homem solitário recitando poemas de amor e seu coração gritando vida. Meus olhos sonhando com a mágica visão de uma moça linda, com um sorriso de jardim suspenso da Babilônia e, certamente, irremediavelmente, com uma flor na boca, que o poeta colherá, inevitavelmente, imune ao veneno de todos os espinhos. Isso aqui é metafórico, né? Isso aqui é poético. Ele compara o sorriso dessa moça a um jardim suspenso da Babilônia. Ele diz que vai colher essa flor. Colher aqui é poético, né? Porque está na boca, ou seja, ele vai beijar. Ele fala de nuvem esculpida caprichosamente pelo vento, como se o vento fosse personificado. Né? Quando ele fala de imune ao veneno de todos os espinhos, ele está falando que o amor às vezes fere, mas esse amor dele não vai ter essa característica. Né? Então isso aqui é poético, tá? Evite isso. Por outro lado, o que se espera de você é que você faça um texto prosaico. Né? Repito, teve um aluno meu que falou, professor, eu tirei 0 na redação. Por quê? Porque eu fiz poema. Eu não entendi o que era prosaico, aí ele fez verso. Tá? A prosa usa como suporte os parágrafos. Prosa não quer dizer parágrafo, tá? Da mesma forma que poesia não quer dizer verso. O suporte, em geral, tá? Em geral, da poesia é o poema, é o suporte, certo? Como assim, qual é o suporte dessa camisa? Agora, é o meu corpo, mas pode ser um cabide, por exemplo. Então, a poesia pode ter em verso, pode ter em frases. E a prosa, ela costuma aparecer em parágrafos, mas não quer dizer que, pelo fato de você fazer parágrafo, você tem prosa, ok? Mas, o que se espera de vocês? Vamos lá, objetividade. Objetividade é aquilo que é, certo? Independentemente do que eu acho. É aquilo que é, certo? A linguagem é monossêmica, ou seja, ela é entendida somente de uma forma, de uma maneira. Não posso ter um contexto em que pode dar mais de uma interpretação. Tudo aquilo que você escrever na sua redação deve ser entendido daquela maneira. Imagina você dar uma ordem ali para o seu sargento, você que vai ser oficial, e ele pode entender essa ordem de várias maneiras diferentes, né? Que é monossêmico. Denotação quer dizer literal. Tá? Literal, é do jeito que está no dicionário. Por exemplo, quebrar o braço direito
literalmente significa isso, tá? Quebrar o galho, né? Tem que ser, de fato, quebrar o galho e não ajudar. Que metaforicamente, Neymar, quebra esse galho aí, me ajuda, né? Documentação da realidade, por isso que o seu texto ele tem que ser bem objetivo, bem referencial. O texto referencial é aquele que prioriza a informação. Todo texto referencial tem como foco a informação, tá? E a função é utilitária. Olha aí, enquanto o texto poético tem função estética, o texto prosaico tem função utilitária, certo? Função utilitária. Então, é isso aqui, ó, que se espera da sua redação. Beleza? Exemplo, ó. Tá aqui um texto que aborda a questão da discriminação e do preconceito dentro das características que a gente viu aqui. Vamos lê-lo aqui, é só um parágrafo. Há diferença entre preconceito e discriminação? Indubitavelmente, sim. O preconceito é uma opinião feita de forma superficial em relação a determinada pessoa ou grupo, que não é baseada em uma experiência real ou na razão. A discriminação, por sua vez, refere-se ao tratamento injusto ou negativo de uma pessoa ou grupo por ela pertencer a certo grupo, como etnia, idade ou gênero. É o preconceito em forma de ação. Perfeito. Não tem nada de sentimentalismo, de subjetividade, de figura de linguagem, de conotação, de recriação da linguagem, de transcendental, tá? Tudo aqui é muito o quê? Objetivo, monossêmico, denotativo, né? É uma documentação de uma realidade. A autora aqui, Juliana Bezerra, mostra que a discriminação é o preconceito em ação. Da mesma forma que a bondade é o amor em ação, a discriminação é o preconceito em ação. E ela faz isso de forma muito... Isso, é um conceito prévio, sem eu nem conhecer, né? Nem sei quem é, mas já não gosto, né? Sei nem quem é, mas nem gosto. Vamos dar uma olhadinha aqui no nosso chat, né? Roberta, beleza? Bruno, entendido, valeu. Lincoln, entendido, valeu. Adrian, na proposta de intervenção nesse PSEG, é necessário que haja mais de uma solução, como o do Enem? Não, tá? A menos, claro, viu, Adrian, que você trouxe ali duas problemáticas e cada uma precisa de uma intervenção diferente, tá certo? Agora, se você tiver uma intervenção que serve para toda a problemática, vamos imaginar que o problema era investir na educação. Então, investir na educação resolveria o problema A e o problema B. Agora, você percebe que investir na educação resolveria o problema A somente. Aí, nesse caso, eu deveria ter o problema B. Tá? Como a gente está lidando com aquilo que não é exato, né? Então, a gente vai ter que analisar sempre cada caso aí. Ok? Bacana? Dúvidas, perguntas, vocês podem mandar. Mas lembrando também que o Enem, né, obriga uma proposta de intervenção. O Enem obriga. A SpaceX não. Na SpaceX você não é obrigado a ter uma proposta de intervenção. Você pode fazer apenas uma síntese. Ok? Vamos voltar para cá, ó. Eu coloquei para você algo bem interessante. O que evitar na sua redação? A gente já viu o que fazer, né? Agora o que evitar? Como diz o Diego aqui no estúdio, o que não fazer. E lembrando a você, tá certo? Que aí, vou até copiar aqui, Diego, porque alguém pode ter chegado agora. Você que baixou o nosso material aí, tá? Linhas, tá? Número de linha, deixar isso bem claro. De 25 a 30, certo? Ó, 25 a 30. As demais provas cobram de 20 a 30 linhas. SpaceX, 25 a 30. Se você quiser fazer em toda prova militar de 25 a 30, tá valendo, entendeu? Mas a SpaceX tem que ser no mínimo 25. Eu faria 27, tá? Por quê 27? Porque é o seguinte, ó, Diegão. Às vezes tem uma linha que tem só uma palavra, ou duas palavras. Não conta. E a SpaceX tem um detalhe interessante, que você aprende convivendo com a banca. A linha tem que ter verbo. Entendeu? Essa linha tem que ser uma oração, tem que ter verbo. Então, eu faria aqui umas 27, 28 linhas, para garantir mesmo, e não só o mínimo. Agora, se você tem 25 linhas,
todas passaram da metade, todas têm verbo, então tá tranquilo, tá de boas. Ok? Como eu disse, a gente está lidando com aquilo que não é exato. Você vai ter que avaliar na hora. Então, o que evitar na sua redação? Vamos lá. Prolixidade. A prolixidade é o oposto da concisão, né? É o oposto da concisão. O que é a concisão? É o texto enxuto. Texto enxuto. Vou colocar enxuto aqui entre aspas porque ele não está molhado, né? É o texto curto. É ir direto ao ponto. Até porque você não tem espaço, não tem tempo para, certo? Ficar com longas divagações, ok? O que mais? Emprego do tratamento você. Isso aqui é bem interessante. Ó, o foco, tá? Vou colocar aqui, Diego, ó. Certo? O foco da sua redação, foco, é a informação. Tá? O foco da sua redação é a informação. Essa informação tem que ser o ponto alto da sua redação o tempo todo. Quando você usa o pronome você, aí o foco da sua redação passa a ser o quê? O interlocutor, certo? Nós queria pegar mais uma aguinha, essa mulher é maravilhosa, né? Quando você usa o pronome você está se dirigindo a alguém. Então a sua redação perdeu o foco na informação. Ela deixou de ter um caráter referencial e passou a ter uma função que a gente chama de conativa ou apelativa, certo? Então nada de você. O que mais? Nada de texto apelativo. Esse texto apelativo é justamente quando você põe em foco o você, o outro. E aqui na sua redação, o interlocutor, que é a pessoa com quem você interage, não existe, certo? Até porque o seu texto é impessoal, lembra? Ó, vamos para cá. O seu texto é impessoal. E como o seu texto é impessoal, ele vai ser corrigido de que forma? Impessoal. É um texto impessoal para um corretor impessoal. Se o corretor da sua redação, né? Chegando aqui, eu chego bem perto do aluno aqui, chega. Aí, bem perto de você, ó. Né? Se o corretor da sua redação tirar algum ponto seu, ele não vai tirar porque ele não gostou, tá? Ele vai tirar porque isso se enquadra em algum processo de avaliação. Vamos imaginar que você é contra a letra A e o corretor é contra a letra B, ele não vai tirar ponto por isso. Ele vai tirar ponto se você não souber defender o seu ponto de vista, ok? Então, faça um texto impessoal, porque a análise também vai ser impessoal, tá? Em momento algum se dirija a um leitor fictício. Eu já peguei muita redação em que o aluno fazia isso aqui, ó, verbos no imperativo. Tá? Você não pode, na sua redação, usar verbos no imperativo. Na sua redação, você tem que usar verbos no modo indicativo. Tá? Até o subjuntivo não fica legal. Tá? Por quê? Ó, deixa eu apagar aqui. O modo imperativo, ele se dirige a alguém. Se você está usando o verbo no imperativo, você vai se dirigir a alguém. Deixa para usar imperativo quando você estiver lá no seu curso, comandando seu pelotão, tá? Quem for sargento, comandando o seu GC, ali com um cabo e alguns soldados, tá? Ó, você tem aqui o imperativo. Imperativo. O imperativo expressa ordem, expressa pedido, expressa súplica, expressa conselho, expressa desejo, tá? Isso aqui é dirigido a alguém que não existe, porque a redação é impessoal. Então, nada de imperativo. Também, nada de modo subjuntivo. O subjuntivo expressa o quê? Expressa hipótese, tá? Expressa possibilidade. E aí, como é que você vai me convencer de uma coisa trazendo uma hipótese, certo? Ó, vamos assaltar um banco ali, vamos. Existe a hipótese de a gente não ser preso, existe a possibilidade de eu não ser preso. Não quero não. Né? Eu vou entrar num plano ousado desse, primeiro, se eu for ladrão. Né? Segundo, se eu considerar a possibilidade de escapar e não a possibilidade de ser preso. Então, assim, eu tenho que dar certeza, tenho que dar garantia. Não, existe a possibilidade de dar certo. Não, tá errado. Então, evita subjuntivo, tá? Qual o modo verbal que você vai deixar no seu texto? É o modo indicativo.
tá? Indicativo. O modo indicativo expressa o quê? Certeza. Expressa certeza. Tá? Passarei, eu passo, eu passei. Agora, vou colocar uma observação aqui, ó. Uma observação. Evite o futuro do pretérito. Evite o futuro do pretérito. Certo? Por quê? Porque o futuro do pretérito, vou pegar aqui o pincel vermelho, porque o futuro do pretérito, ele expressa uma característica do subjuntivo, que é hipótese. Passaria. Olha, eu passaria. Não, o governo deveria. Não, nada de o governo deveria, certo? O governo deve. Ok? Os cientistas deveriam, não. Os cientistas devem. Usa o indicativo. Tá? Usa o modo indicativo. O que mais? Aconselhamentos, né? Eu já peguei redação e o aluno me dava conselho. Próxima vez que você passar por isso, não baixe a cabeça, não desanime, certo? Não desista dos seus sonhos. Né? Já essa redação aí já zerou. Né? Repetição viciosa. Existem dois tipos de repetições, a estilística e a viciosa. A estilística é o pleonasmo literário. Vou dar exemplos aqui. Por exemplo, Diegão, quando Manuel Bandeira diz assim, chovia uma chuva, ele usou um pleonasmo estilístico. Quando Vinícius de Moraes diz assim, rir meu riso, pleonasmo estilístico. Tá? Quando eu digo assim, Gonçalves Dias, morrer de morte vil, morrer morte, pleonasmo estilístico. Esse vicioso é quando você tem aquela repetição desnecessária mesmo. Entrar para dentro, sair para fora, subir para cima, descer para baixo, encarar de frente, ninguém encara de costa, né? Vamos te encarar aqui, ó, de costa. Como é que eu estou encarando de costa? Não tem olho nas costas, né? Fazer planos para o futuro, ninguém faz planos para o passado. Adiar para depois, ninguém adia para antes, né? Acabamentos finais, não existem acabamentos iniciais. Junto com, se é junto é com. Conviver junto, ninguém convive separado. Brisa matinal da manhã, não tem brisa matinal da manhã, não tem brisa matinal da tarde, né? Brisa vespertina, né? Brisa noturna, tá? Diurno é manhã e tarde, tá? Certo? Que mais? Bom, foi muito já, né? Exportar para fora, né? Exportar para fora, infiltrar-se dentro. Ó, e acrescentar mais um, não tem como acrescentar menos um, né? Como é que eu faço para acrescentar? Ó, eu vou acrescentar um item, não mais um item. É só não usar o mais. Plus a mais. Plus, né? Dá um plus a mais, né? Só para dar um plus a mais, né? Porque plus é do inglês aí, já quer dizer mais, né? Plus size, né? Tamanho maior, né? Mais tamanho, né? Maior, plus size, né? Marca de oralidade, não escrever como fala, né? Porque a oralidade aqui está muito aquela linguagem mais espontânea, mais debochada, sem preocupação com normas gramaticais, tá? A gente aqui tem que focar na gramática. Coloquialismo, né? Que é a linguagem informal, tem que ser formal. E gírias, clichês, tá? Gírias, clichês. Por exemplo, a gíria é muito local, né? Muito de grupo, é muito de bairro, né? Até para dar um exemplo aqui é meio complicado. AP, por exemplo, vamos nessa, né? Tá ligado, não tá ligado? Bora, né? Ok? E omissão de ideias de transição lógica. Isso aqui é importante, porque ao mudar de um parágrafo para outro, eu preciso criar, né, esse ponto de contato aqui, ó, né, para a redação ser um elo, né, certo? Um elo. Todos os elementos aqui, ó, isso aqui na matemática, acho que era interseção, se não me engano. É a interseção, né? Pronto, tem que ter esse aqui, ó, esse ponto de contato, tá? É uma ideia de transição. Ideia de transição. Se não há, não tem coesão, certo? O que mais? Analogias e citações inconsistentes em relação ao tema. Tá, eu coloquei aqui, ó, pensadores, textos, obra de arte, outros desconectados com a proposta. Ou seja, tem que saber citar. Não basta só citar, tem que saber citar.
Pensando nisso, tá? Deixa eu só ver se tem alguma pergunta aqui no nosso chat, tá? Cadê? Vamos dar uma atualizada aqui. Chat, cadê você? Né? Não, tranquilo. Beleza? César Martins, nosso monitor, boa tarde. Menino bom, rapaz. Ó, voltar para cá, certo? Pensando nisso aqui, nesse último tópico, né? Analogias que são comparações e citações inconsistentes em relação ao tema, eu preparei para vocês emprego de citações, que é o penúltimo tópico. O último tópico é uma redação modelo, tá? Eu trouxe aqui para você analisar, você ler com calma, tá? Você ter como referência ideias muito boas, frases bem construídas, pontuação muito bem feita, né? Redação, eu darei pelo menos um 9,5 para essa redação aí, tá? Professor, eu acho que era 10. Mas eu vi umas coisinhas aí que eu discordaria, né? Daria 9,75, pronto. Né? Mas não daria 10 não. Mas é uma redação muito boa, tá? Uma redação 9 na SpaceX é uma redação excelente. O que eu preciso cuidar com citações? Primeiro, saber quem disse. Eu já vi muita redação de um atribuída a outro. Né? Outro dia a internet brincando falou assim, ó, cuidado com as citações. Aí, Machado de Assis. Né? Mas era mais ou menos assim. Cuidado com citações nas redes sociais. Mais ou menos Machado de Assis. Né? Vem que Machado de Assis vem de um tempo anterior às redes sociais. Né? Outro dia tinha assim, cuidado com aquilo que você escreve nas redes sociais. Eu tinha assim, Dom Pedro I. Né? Então já sei que essa citação não tem como autor Dom Pedro I. Jamais diria isso. Né? Então, primeiro, saber quem disse. Outra coisa, saber o que ele queria dizer com aquilo. Porque muita gente reproduz, por exemplo, interpreta errado. Por exemplo, quando Marx diz que a religião é o ópio do povo, ele estava menosprezando a religião ou elogiando a religião? Eu já vi um grande doutor em filosofia dizendo que ele estava elogiando a religião. Porque muitas pessoas usavam o ópio como se fosse uma coisa boa. O próprio Freud recomendava ópio. Né? Passava para os seus clientes, né, a ervazinha lá, a cannabis. Né? Então, diferente do que muita gente defende, como se ele estivesse criticando, ele estava elogiando. Entendeu? Então, assim, eu preciso saber o que ele quis dizer, qual era o contexto dele. Quando Thomas Hobbes diz que o homem é o lobo do homem, ele se referia a qual contexto? Né? Provavelmente ele estava se referindo à ausência do Estado. Sem o Estado, que é o Leviatã, o homem se devora. Quer um exemplo? Vamos dizer não ao Estado, vamos ser anarquistas. Ok. São quase 18 horas. Daqui a pouco o trânsito tá horário de pico aí, né? Para-choque com para-choque. Né? Ninguém deixou outro passar. Quem foi pela faixa de ali errado e quer entrar, o pessoal não deixa, né? Então, assim, vamos imaginar que a partir de agora nós somos anarquistas, certo? E aí? Tira tudo que é sinal verde e vermelho. Porque isso é um instrumento de imposição, né? Mas aí, quem vai parar para o outro ir no cruzamento? Ninguém. Ou seja, o homem é o lobo do homem. Na ausência do Estado, a sociedade tende a se autodestruir, né? Então, outra coisa, saber contextualizar. Eu sei quem disse, eu sei o que ele queria dizer, agora eu tenho que dar sentido a isso na minha redação. Tá? Porque você tem uma grande citação, Immanuel Kant, você cita lá Immanuel Kant, mas você não sabe o que fazer com aquilo na sua redação, então a gente não considera isso um repertório sociocultural produtivo. Entendeu? Isso vai ser um repertório sociocultural produtivo se eu souber o que fazer com isso. Dar vida, dar sentido, linkar, interligar, certo? Ok? Aí eu coloquei para vocês aqui, ó, algumas citações, né, a depender do tema. Por exemplo, se o tema for minorias, né, eu citei aqui Mário Sérgio Cortella, é um escritor e filósofo contemporâneo, tá? A concordância faz com que permaneçamos estacionados, a discordância faz com que cresçamos. Então, essa aqui é uma citação muito boa quando se trata de minorias, porque essa discordância é justamente na defesa do ponto de vista das minorias. Né? A concordância seria o pensamento da maioria, então é um pensamento aqui que pode encaixar bem numa redação sobre o tema minorias. Sobre o tema saúde, nada melhor do que uma citação da Organização Mundial de Saúde. Né? O que é saúde? Aqui ela define, né? É o estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não somente a ausência de doenças. Aí que legal, né?
é o que tem de doença da alma, né? O indivíduo faz uma bateria de exames, está tudo ok, mas a mente dele está perturbada, né? Por alguma ansiedade, por algum trauma do passado, né? Por isso que a gente tem que focar no presente, porque o futuro só gera ansiedade e o passado só gera remorso às vezes. Então, isso afeta a mente, como diz o nosso patrão e o Evandro, se a cabeça está boa, o corpo aguenta. Agora, se a cabeça não está boa, meu amigo, né? Não dá para aguentar não. Se o tema for educação, Nelson Mandela, não precisa nem apresentar, né? Mas é esse presidente da África do Sul. Ele dizia o seguinte: a educação é a arma mais poderosa que se pode usar para mudar o mundo. Tá? Se o tema for segurança, violência, você tem aqui Darcy Ribeiro, meu xará, né, no sobrenome aí, xará no sobrenome, né, Ribeiro, antropólogo, sociólogo, historiador. Ele dizia o seguinte: se os governantes não construírem escolas, em 20 anos faltará dinheiro para construir presídios. Sobre tecnologia, Albert Einstein, né? Einstein, não precisa nem apresentar, né? Tornou-se aparentemente óbvio que nossa tecnologia cedeu nossa humanidade. Interessante como as pessoas valorizam mais as máquinas, né? Você observa, por exemplo, no jantar, no almoço de família, às vezes está todo mundo no WhatsApp, né, na rede social. Sabe como é que eu vejo isso? Eu fui para um almoço em família, todo mundo estava no celular, ao celular. Aí eu fiquei pensando o seguinte: quando eu estou mandando mensagem no WhatsApp ao lado de alguém aqui do meu lado, está do meu lado aqui, eu estou dizendo para essa pessoa que quem é importante para mim está longe. Né? Quem está do meu lado não é importante, que eu não dou atenção. O importante é quem não está perto de mim. E aí ele vai entrar em questões de bomba atômica e outras coisas mais, né? Valorização da máquina e não do ser humano. O que mais? Sobre meio ambiente, Mahatma Gandhi, advogado, nacionalista, anticolonialista, especialista indiano em ética política. É dele aquela frase, né? Eu não sou cristão por causa dos cristãos, que os ingleses foram duros, né, com os indianos. A natureza pode suprir todas as necessidades do homem, menos a ganância. Né? Porque a ganância não tem fim. Né? É um saco furado, né? Você pode jogar ali, meu amigo, né? Tem limite não. O cara é milionário, agora ele quer ser bilionário, né? Agora ele é bilionário, agora ele quer ser trilionário. Né? E aí vai, não tem fim não. Se o tema é política, o homem é por natureza um animal político. E aí, Aristóteles, né? Filósofo grego. Você tem aí Sócrates, Platão e Aristóteles, né? São muito bem-vindos na redação. Claro, né? Contextualizando, relacionando, interligando, explicando, dando vida àquilo que disseram. E aí, de novo, Mário Sérgio Cortella, né? Eu comecei com ele e terminei com ele aqui. Né? Sobre ética. É necessário cuidar da ética para não anestesiarmos a nossa consciência e começarmos a achar que tudo é normal. Né? Tem outro pensamento também de Immanuel Kant sobre ética, bem interessante. É bacana a forma como Immanuel Kant vê a ética. Para ele, se você pode fazer uma coisa e contar, isso é ético. Se você não pode contar, é porque não é ético. Certo? Por exemplo, você conseguiu dinheiro trabalhando, você pode contar? Pode. Você conseguiu esse dinheiro roubando, pode contar? Não, então isso não é ético. A forma como conseguiu esse dinheiro. Né? Seu pai dorme com a sua mãe, ele pode contar isso? Pode. Né? Agora, ele dormiu com outra mulher, ele pode contar? Não, então isso não é ético. Entendeu? E aí eu coloquei aqui essas citações, tá, de acordo com a temática, para ajudar você, né, a ter algumas ideias, porque às vezes realmente as ideias faltam, né? Aí eu coloquei uma redação aqui, ó, para você ler depois, com calma, certo? Para você ver como o aluno desenvolveu o pensamento dele, ó, aluno de 3º ano do ensino médio, é justamente esse público aí que está pensando em fazer a prova de redação da SpaceX, né? Aí para finalizar, ó, observação final. No relacionamento entre as ideias, é muito importante considerar que, primeiro, deve existir uma estratégia de encadeamento de ideias, coesão, de forma que elas sejam progressivas, deixando claro o caminho que percorreu e pelo qual o leitor deve seguir. É como se o seu texto criasse um roteiro de texto. Tá? Depois, o relacionamento entre as partes que compõem o texto se dá. Como é que eu sei que o meu texto de fato tem coesão? Certo? Letra A.
Essa coesão deve se dar entre as ideias do desenvolvimento. O argumento 1 deve estar devidamente relacionado ao argumento 2. Entre o desenvolvimento e a tese, certo? A introdução deve estar relacionada com o desenvolvimento. E entre a conclusão e a tese, né? Conclusão mais introdução. Então, tudo isso só tem que estar interligado. O desenvolvimento tem que ser visto como um bloco só. Desenvolvimento tem que ser visto como uma sequência da introdução. E a conclusão tem que ser visto como uma retomada da introdução. Assim eu vou saber que, de fato, né, todas as minhas ideias estão bem relacionadas, bem articuladas, né, que a progressão temática se fez sem cortes e sem quebras. E aqui a gente finaliza, ó, com o Instagram do Prof. Né, aqui o bate-papo pode continuar lá, certo? Pode mandar mensagem, pode acompanhar dicas que a gente vai dando aí semanalmente, diariamente, ok? Para os nossos alunos. Bacana? Meninos, meninas, estamos aqui terminando nossa aula, tá? Espero que você tenha aprendido bastante, ok? Aqui a gente trabalhou especificamente a prova da SpaceX, né? SpaceX, você vai ser um oficial do Exército Brasileiro, estude, vale a pena. Logo, logo aí você vai estar na Academia Militar das Agulhas Negras e sua vida vai mudar certamente. Você vai bem jovem ainda ser um oficial do Exército Brasileiro. Na próxima semana a gente está de volta, tá? Vai ter uma semana de português para carreiras militares e eu aguardo você, tá bom? Desenvolva a capacidade de ter disciplina nos estudos, tá? Desenvolva a capacidade de transformar a sua vontade em ação, porque muita gente morre desejando, né? E aí morrer desejando não leva a um lugar muito longe não. Valeu? Forte abraço, bons estudos e até o nosso próximo encontro. Bye, bye!